Fala, nação tricolor. Bom dia a todos. Estamos voltando aí, né? Devagarzinho. E, cara, a gente fica bolado, né? A gente fica bolado, mas tem uma coisa que o PVC falou, PVC do All Sport, né? Que eu particularmente me identifiquei com isso que ele falou. O Bahia está em processo de evolução. O PVC foi muito sincero. Já o Casagrande também falou a verdade, né? Só confirmou o que o Rogério Ceni falou. Mas vamos ver primeiro o que o PVC falou. Eu aprovo o que ele falou. Algumas coisas que ele falou. No caso, o Bahia está em evolução. O Bahia é quarto colocado no Brasileiro. E não tem esse negócio de ficar zangado, fazendo montinho contra o treinador. Não, o time está bem. Vamos continuar focado, né? Vamos ver o que o PVC falou. Faltou tudo, PVC. Eu fui atrás da informação de não vai cair, é meio óbvio, porque o Bahia está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas como é futebol brasileiro, não custa nada você passar a mão no telefone e tentar falar com gente sobre o que vai acontecer. O Bahia tem convicção que o trabalho vai seguir, o Bahia é Grupo City. Deste ponto de vista, o Bahia não é futebol brasileiro, né? O Bahia ganhou a Copa do Nordeste no final de semana, até alguém vai falar assim: ah, mas ele ganhou do Confiança. Ele ganhou do Confiança, mas ele eliminou o Ceará e o Fortaleza. Afinal, os outros não conseguiram. Esse é o resumo. E tem a quarta colocação no campeonato. Então, o objetivo do Bahia é se classificar para a Libertadores. O objetivo está próximo de ser conquistado. Chegar de novo na Libertadores. Pode chegar no final do ano e reavaliar o trabalho? Dessa vez sem pré, né? Sem pré-Libertadores. Sem pré-Libertadores. Pode chegar no final do ano e reavaliar? Todo mundo pode reavaliar. O Bahia pode reavaliar o Rogério pode reavaliar o Bahia. Mas o caminho é de continuidade. Ponto parado. O Bahia jogou mal. O Bahia não conseguiu jogar. O Bahia se defendeu ali, aquele quarto do 1, que vira 4-5-1. Você vê o Bahia inteirinho em bloco baixo, não conseguiu sair desse bloco para ameaçar o Fluminense. Tem sido difícil para o Fluminense. Tem uma estatística que é incrível, eu usava muito isso na Copa Libertadores de 2023 e ela só cresceu de lá para cá. A última vez que o Fluminense perdeu um jogo no Maracanã, tendo mais de 40 mil torcedores pagantes contra o adversário de fora do Rio de Janeiro, sem ser clássico, foi em 91. Quer dizer, são 34 anos que o Fluminense não perde um jogo no Maracanã quando tem 40 mil tricolores ou mais no Maracanã. Ontem tinha 44 mil tricolores pagando ingresso e empurrando o Fluminense. E o Fluminense é um time organizado. Tem sido um time organizado. Foi buscar a vitória no fim. O vacilo do Michel Araújo, que abre o braço, foi pênalti, indiscutivelmente foi pênalti. Especialmente o pênalti que a gente está vendo ser marcado hoje é pênalti. Depois do gol do Thiago Silva, que foi o herói. Achei engraçado o Thiago Silva falar assim: eu falei pra eles hoje, deem o máximo, mas foi só hoje. Todo dia a gente ouve alguém falando isso. Mas o fato é que o Fluminense conseguiu buscar um resultado expressivo diante da torcida que empurrou o tempo inteiro no Maracanã. Vamos ouvir. Normal, o calor do momento, tá irritado mesmo, porque uma eliminação dessa dói? Ou passou do ponto, teve algum tipo de desrespeito em relação ao próprio time, hein, Danilo? Não, assim, claro que a gente vai olhar e dependendo de como o vestiário recebe esse tipo de declaração, pode causar algum tipo de burburinho, mas eu acho que quem trabalha com o Rogério Ceni já está meio que acostumado com isso. E aí, dentro desses critérios que o PVC falou, sobre Grupo City, sobre futebol brasileiro, um deles é o cara que vive o dia a dia e entender até que ponto o técnico ainda tem o comando do vestiário. Esse tipo de episódio pode desgastar? Pode, mas não é obrigatoriamente um episódio que vai desgastar. É a mesma coisa que a gente fala às vezes do Diniz, a mesma coisa que a gente fala do Abel. O Diniz na beira do campo, o Abel nas coletivas, às vezes ele mesmo expõe, Se fosse o Diniz ou o Abel, a gente estava batendo mais? Eu estaria da mesma forma. Né? Pelo menos eu posso falar por mim, estaria falando da mesma forma. A mesma coisa que quando o Abel chega e critica o Flávio Lopes, ele fala: Flávio Lopes não é argentino, falta sangue, não sei o quê. Como o Flávio lidou? Depois de muito tempo, o Flávio admitiu que não gostou, que aquilo mexeu com ele. Mas resolveu o problema, Mas resolveu o problema. E outra, é uma coisa que o Flávio levou e que ficou no dia a dia ali, ok. O Diniz, ele já deu aqueles gritos dele na beira do campo com vários jogadores, vários deles perdoaram. O Tietê nunca perdoou 100%. Então, é um episódio. O Rogério Ceni agora na coletiva, de um jeito que faltou tudo, foi uma merda, foi não sei o que lá. Como o vestiário vai receber? Pode ter 2, 3 jogadores, Jean Lucas vai gostar, o William José não vai gostar, o Cauli vai ficar bravo, sei lá, não dá pra gente saber.
É fato que isso acontece no futebol, esse tipo de desabafo, esse tipo de briga. A gente tem que ficar de olho e quem vive o dia a dia ali, isso eu digo como diretoria do Bahia, tem que entender se o grupo ainda está comprado com o Rogério Ceni. Enquanto estiver, enquanto não precisar remediar, para mim tudo certo, faz parte do futebol. O que falta para esse Bahia mudar de patamar? Uma certa maturidade nesses momentos de decisão? É por aí? Eu acho que é isso, assim, por mais que você contrate jogadores que já têm uma rodagem, então tem o Everton Ribeiro, que já tem uma experiência, o William José, que já jogou na Europa, falta, eu acho que aí o Casagrande, ele fala uma expressão que é a personalidade de grupo, ele fala, né, que é tipo, o grupo entender o que é aquilo, entender que, pô, tudo bem, eles estão lá jogando no Bahia, que faz muito tempo que não se posiciona na primeira parte da tabela de uma forma constante. Aí o grupo precisa entender que, assim, beleza, a gente tá no Bahia, só que a gente tem que mudar esse patamar, tem que dar o próximo passo. E aí eu insisto, de novo, pô, se o Bahia tivesse passado, se colocando como semifinalista da Copa do Brasil, ou como foi o Fortaleza, que foi finalista de Sul-Americana, quando você chega num nível desse, você já começa a tentar falar, ó, daqui pra frente, e aí você tem que manter uma regularidade para poder competir de igual para igual ali na frente. E o Bahia ainda não consegue. Eu acho que personalidade de grupo, que é a expressão que eu roubo do Casagrande aqui, é uma boa expressão para justificar esse momento do Bahia, que ainda não deu esse passo. Bora falar de Thiago Silva, mas do Rogério, pode pegar a mão no vestiário? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Porque, primeiro que ele não xingou ninguém. Não foi algo individual, né? Ele Não. falou sobre o A pergunta coletivo. não foi o que foi, como é que o time foi hoje. Não, a pergunta foi como é que estava o clima no vestiário. É diferente. O time que foi hoje foi uma porcaria. Não, não foi isso que ele disse. Como é que está o clima no vestiário? Eu achei a entrevista a mini entrevista do Rogério sensacional. Eu achei sensacional, porque ele foi sincero. O que ele vai fazer lá? Não, pô, perdemos a atenção numa jogada, por isso nós perdemos o jogo, mas fizemos uma boa partida, jogamos bem, batemos de frente com o Fluminense, foi detalhe, perdemos por detalhes. Não foi isso que aconteceu. E a grande maioria do treinador vai lá e fala isso. Ele achou que o time dele foi uma merda, ele falou, foi uma merda. O que você falou do jogador? Não falei nada, porque eu não encontrei com eles, não reuni com eles. O que faltou? Faltou tudo. Claro, ele foi super claro e super honesto sobre aquilo que ele falou. Ele não falou de um jogador individual. Ele não falou esse ou aquele jogador foi mal, foi péssimo, a falha individual acabou com o nosso time. Não, ele fez uma crítica coletiva. Ele fez uma crítica coletiva. E ele falou uma coisa que eu bato nessa tecla aqui, vocês vão lembrar, vocês vão me dar razão, que eu falo diversas vezes isso, time que falta personalidade coletiva. Tem times que faltam adquirir personalidade coletiva. O que ele quis dizer do Bahia é isso. Está faltando para o Bahia personalidade coletiva. O que é personalidade coletiva? Você entrar num campo, né? O Bahia é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. É uma equipe super elogiada, é uma ótima equipe. Tem jogador do Bahia na seleção brasileira. E jogou, inclusive, boa parte do jogo lá contra a Bolívia. É um time que tem outros jogadores sendo observados. Então é um dos grandes times do futebol brasileiro. E não pode faltar personalidade coletiva. Não pode faltar personalidade coletiva. Você pode perder para o Fluminense, com o Fluminense jogando demais e conseguindo te envolver, mas você jogando muito também. Não foi o caso. O Fluminense entrou em campo onde foi melhor que o Bahia o tempo todo. Foi lá e ganhou o jogo do jeito que precisava ganhar, com os 2 gols de diferença. Então, eu concordo totalmente com a crítica do Rogério. Não acho que ofende jogador nenhum, porque o jogador tem que ter na cabeça, eles, né, cada um individualmente, fazer uma autocrítica e falar, porra, não joguei nada, o outro também não joguei nada, nosso time não jogou nada, nosso time não jogou nada. E o treinador foi sincero e falou aquilo que ele viu. O que o cara vai falar lá na entrevista? Vai ficar enrolando? Porque o Rogério Ceni, antigamente ele enrolava. Eu vi diversas vezes entrevista do time do Rogério, quando ele perdia, que ele ia em cima de números. Que nem o Renato fez hoje, né, nessa coletiva. Ele ia falar, nós perdemos o jogo, vem lá com o chute nós demos no gol, vem a nossa posse de bola, vem isso daqui. Ele sempre falou, muitas vezes ele falou isso, como para justificar uma derrota. E desta vez, ele não justificou a derrota. Ele foi e falou por que perdeu. Acabou, sabe? Curto e grosso. Em relação ao Renato,
Ele está fazendo um ótimo trabalho mesmo, eu acho ele um ótimo treinador. Pessoal, eu não gosto disso. A gente sabe, né, que o time vai perder uma hora, então não adianta a gente ser torcedor só de triunfo, né? De coisas boas. Torcedor que é torcedor. Ô, torce a todo momento. Eu já vi Fonte Nova cair, eu já vi Bahia ser rebaixado para terceiro e continuo torcendo pro Bahia. Quem tá chegando agora é o pessoal aí que nasceu de repente, dos anos 2000 para cima. Torcedor tá vendo o Bahia melhor agora, mas quem já viu o Bahia em situações piores, situações vergonhosas, meu amigo, sabe que o Bahia tá bem, pô. E aí eu não vou ficar aqui também só, né, que o Bahia perdeu. Tem jogadores que jogou bem, não jogou bem mesmo e acabou, né? E o Bahia aí vendeu o Lúcio, né? E o William José vai buscar e assumir a artilharia do Bahia, né? Acho meio... Sim, o cara de Lúcio acho que tem, né? Acho que é 23, não sei se é 23 anos, é 21, não sei, não me recordo. O William José tem 33. Eu acho estranho isso porque, na minha humilde opinião, né? O Lúcio, mais jovem, mas não tem jeito, né, pessoal? A proposta chegou, né? E acabou deixando o Bahia aí ir lá, né, para a Arábia por 139 milhões, né, de reais. A saída do atacante uruguaio abre uma enorme lacuna no elenco tricolor, que tem sofrido com poucas opções no setor ofensivo. Cara, porra, tudo bem que o Thiago fez 3 gols ali no jogo contra o Confiança. Cara, mas o Thiago, ele tem algo a mais. Eu acho que nesse time aí, o Thiago agora, se o Rogério Ceni for observar, cara, eu vou dizer pra vocês, tudo bem que a gente tem que ter o William José no grupo, titular ali, mas eu começaria a usar mais o Thiago. Porque se você vê o Thiago jogando, o Thiago tem vários fatores que alegram um treinador, que me alegra ver ele jogando, que é o quê? Que é a força, ele tem muita força, ele é rápido e ele sabe fazer gol. Porque aqueles gols que ele fez contra o Confiança, gente, foi um gol de cabeça. Pô, você faz assim, quem jogou bola sabe, gol de cabeça não é fácil. E aquele gol de 3 dedos que ele fez foi mais difícil ainda. Todos os gols que ele fez contra o Confiança, todos os 3 gols, foram gols de quem sabe fazer gol. Tipo um exemplo, não é comparação válida. O Romário, aquela primeiro gol que ele fez, que ele bate na bola de primeira, aquilo é difícil, cara. Se ele errar ali, a bola ia subir, pô. Ou ele ia furar, pô. O gol de cabeça, ele não é tão alto, também não é tão baixo. Deve ter sua faixa de 1,75. Ele subiu ali no meio de 2 zagueiros, velho, pra fazer aquele gol. E o terceiro, aquele gol de 3 dedos, cara. Quando ele que enfiaram a bola ali, velho, foi aquela enfiada de bola que ele recebeu em profundidade, que ele dá aquele toque de 3 dedos, cara, aquilo ali é absurdo, cara. Aquilo ali é difícil demais, porque se o cara errar, a bola vai lá na linha de escanteio, porque ele não vai pegar no 3 dedos, vai pegar na cava do pé, né? E eu acho que, na minha opinião, o Thiago tem que ser titular mais vezes desse time do Bahia, né? E me corrigindo aqui, o Lúcio tem 22 anos, não é 21, né? Estava na segunda temporada com a camisa do Bahia. No Bahia, né, o Lúcio deixa o clube como artilheiro em 2025, após ter vindo de longo jejum. Isso é normal, cara. Isso é normal. Ao longo desse período, o atacante passou por 23 jogos seguidos, sem marcar um gol sequer, entre os meses de março e julho. Seu retorno aos gols aconteceu no dia 27 de julho. De lá para cá, ele fez mais 12 jogos com a camisa do Bahia e marcou 6 gols, né? Então já melhorou bastante. E sobre o William José, comparação, né? Contratado para assumir a titularidade e se tornar o homem-gol do Bahia, o William José convive, né, com momentos de oscilação no Bahia ao longo do ano para cá e já chegou a ficar 12 partidas sem marcar um gol. Já sua melhor sequência aconteceu no fim de maio, quando fez 4 gols em 4 jogos, né? Sendo 2 contra o Paysandu e 2 contra o São Paulo, né? Tendo passado em branco contra o Grêmio Internacional e no meio dessas partidas aí. De volta ao futebol brasileiro após mais de 10 anos fora do país, o William José, de 33 anos, tem 12 gols marcados em 44 jogos, né, pessoal? Vamos ver aqui a comparação, né? Em 2025 aí. Lúcio Rodrigues, 47 jogos, 28 como titular, 13 gols marcados e 2 assistências, né? 2 assistências. No Brasileirão de 2025, 2 gols e
em 18 rodadas. William José, 44 jogos, 25 como titular, 12 gols marcados, 4 assistências no Brasileirão de 2025, 3 gols em 16 rodadas. Então o número pelo Brasileirão aqui do William José ainda está melhor até, né, do que o do Lute. Tá bem parecido, pessoal. Já o Thiago, né, 26 jogos, 7 como titular, 8 gols marcados e 2 assistências no Brasileirão ainda, nenhum gol marcado. Porque ele não é titular, né? Não joga como titular. Mas eu acho que o Thiago tem gana para jogar nesse time do Bahia titular, viu, pessoal? Eu acho que dá para usar o Thiago mais vezes, na minha humilde opinião. Cara, se for escolher entre o Lúcio, Thiago e o William José, o William José pode ser até titular no lugar do Thiago. Agora com a saída de Lúcio, não dá para fazer comparação. Mas eu acho que no segundo tempo eu usaria sempre o Thiago, como o Rogério Ceni já faz. Mas eu acho que esse Thiago tem muita força de vontade, cara, de jogar. Isso é muito bom para... Geralmente quando o cara está começando, ele tem essa força de vontade. E eu digo para vocês, tem jogos que dá para começar com o Thiago. Na minha visão, o jogo contra o Fluminense, eu sei que é um jogo difícil, né? Mas é um jogo para quem é mais rápido, quer ter mais força física, né? Pra de repente levar uma bola lá pro canto, lá, forçar um drible, tomar uma falta, né? Criar uma jogada perigosa de gol, na minha humilde opinião. Mas paciência, né? Lute já foi, vida que segue. Grana boa entrou nos cofres do Bahia aí. E vai ser o William José, né? O titular. E o Thiago também, né? Tem bons números, mas jogou pouco minuto, beleza? Pessoal, por agora é só. Mais tarde estamos de volta com mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo aí.